Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Gostaria de estar aqui trazendo uma palavra para a nossa reflexão. Creio que Deus tem algo a falar com você, ao falar comigo, então eu te peço, fique até o final, participe desse vídeo até o fim, e que Deus possa estar fortalecendo a sua fé, falando no teu coração, renovando o teu ânimo, te dando força para vencer, lembrando que o mundo jaz o maligno, já estamos em tempos difíceis, já estamos em tempos trabalhosos, onde nós necessitamos de nos apegar mais a Deus, precisamos que esta palavra venha a cada dia mais nos transformar, nos confrontar, né? Então eu peço a ti, fique até o final, veja o vídeo completo e que esta palavra venha fortalecer a tua fé, venha te encher de gozo, né, de felicidade. Esta palavra ela venha te dar ânimo para prosseguir ou para se levantar, dependendo do estado que você se encontra. Porque Deus ele tem um propósito grande nas nossas vidas, na sua vida, e é preciso de que nós nos acheguemos a Ele. É necessário de que venhamos procurar andar conforme a sua vontade. A Bíblia fala que aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, que venhamos ser prudentes, que venhamos procurar edificar a nossa vida, né, sobre Cristo, sobre a rocha, alicerçar-nos em Cristo, porque Ele é a nossa rocha. A Bíblia fala que Ele é o socorro, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, que esta palavra ela venha falar com você, venha trazer despertamento e venha confrontar o nosso eu para que possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. Este é o intuito da palavra, este é a ação do Espírito Santo, é de nos convencer dos nossos pecados e nos confrontar a mudar, tá bom? A palavra que não nos confronta, ela não vem da parte de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Cristo, como Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Cristo, ela é lâmpada que clareia o nosso caminho, né? Que mostra-nos a direção, que mostra-nos os obstáculos e os buracos para que possamos desviar desses obstáculos, de buraco, de algo que possa nos derrubar, para que venhamos prosseguir avante, para que não venhamos nos frustrar, para que não venhamos nos decepcionar, para que não venhamos andar por um caminho que não agrada a Cristo. Então a palavra do Senhor, como Davi diz, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Então a luz para o caminho é aquela que clareia os pés. É igual eu ouvi um pregador dizendo que a palavra do Senhor é um farol alto e baixo. O farol alto, ele mostra mais longe, né? Então você consegue ver lá na frente e ter uma percepção melhor do caminho, do trajeto. Então, eventualmente você está ali num carro ou numa moto, quando você está com o farol alto ligado, então de longe você vê um animal atravessando a pista, você vê um buraco, você vê um pedestre ali, então você tem uma percepção melhor, você pode reduzir, você pode desviar, você pode ali ter um cuidado melhor, porque você está enxergando com mais clareza. Então da mesma forma é a palavra de Deus, ela nos dá essa percepção, ela nos dá essa clareza para nós enxergar o nosso caminho, como Paulo diz na sua palavra, na palavra do Senhor, que olhai prudentemente como andais, não como os loucos, mas como os sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus. Então a palavra do Senhor, ela nos dá uma visão, né, uma visão melhor para enxergarmos o nosso trajeto, o nosso caminho, para não cairmos em tentação. E também ela é o farol baixo, que clareia, né, ali mais próximo, onde nós enxerga ali mais perto. Então
como diz, lâmpada para os meus pés. Então, ela vai clarear os nossos pés para a gente não pisar em buraco, em espinhos, para não pisar, não tropeçar, né? Então, a palavra de Deus, ela é importante para nós. Então, por isso que é importante você ver toda a pregação, porque às vezes você vê o começo, mas não vê o fim. Às vezes você vê o começo, passa rápido para chegar no fim logo e perde os detalhes, perde as partes mais importantes. Então é importante de que sempre em uma pregação tenha paciência de ver tudo, porque às vezes, irmãos, o nosso eu, a nossa carne, ela tem a tendência de rejeitar as coisas de Deus, de rejeitar aquilo que é de Deus. Se for um filme, as pessoas têm a facilidade de ver até o fim e de ainda concentrar nos detalhes. Ou um vídeo secular, ou um vídeo de comédia, alguma coisa assim, a pessoa vê ali, vê, e às vezes até repete, porque é agradável à carne, traz prazer momentâneo. Mas a palavra de Deus, a carne ela rejeita. Então, nós cristãos temos que fazer esforço para se alimentar da palavra de Deus, para fortalecer o nosso espírito, e termos força para vencer a nossa carne, vencer o nosso eu, vencer o gigante que há dentro de nós, como a Bíblia diz em Efésios, Gálatas capítulo 5, né, que Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então há uma batalha dentro de nós, que aquele que é mais alimentado é o que vence. Então, se nós alimentamos a nossa carne com coisas deste mundo e enchemos o nosso coração, a nossa mente com as coisas deste mundo, aí na hora que chega a parte de se encher de Deus, não tem mais espaço, porque já estamos transbordando das coisas deste mundo. Então é necessário de que devemos nos limpar, nos purificar, né, para que sejamos cheios de Deus, que as coisas de Deus, como é pura, é santa, então é necessário de que haja uma limpeza no nosso coração, na nossa mente, e que a nossa mente venha estar vazia, venha estar ali apta, preparada, como a Bíblia diz, né, que o semeador saiu a semear, e ele lançando a semente na beira do caminho, lançando a semente no meio das pedras, no meio dos espinhos e em uma terra fértil. Então, na beira do caminho, alguém pisou e as aves comeu. No meio da pedra, ela logo começou a crescer, mas como não tinha raiz, morreu, secou e morreu. E aquela que foi lançada no meio dos espinhos, ela começou a crescer e sufocou, e ali morreu. Mas aquela que foi semeada em um terreno fértil, essa cresceu e deu muitos frutos. Assim é a palavra de Deus, quando ela cai em um coração que é fértil, um coração que está ali fértil, quebrantado, contrito, a palavra de Deus, ela tem mais, né, facilidade de dar frutos. Então, assim que seja, que Deus possa estar permitindo de que o seu coração neste momento seja um terreno fértil para receber esta mensagem. E nós vamos falar aqui em Mateus capítulo de número 18, que fala sobre o maior no reino dos céus. Sempre quando eu vou fazer um vídeo, eu oro a Deus e peço a Deus uma palavra. Falo: Deus, me dê uma palavra que o Senhor venha falar. Que não seja eu, que não seja uma palavra que eu escolhi, mas seja uma palavra que o Senhor quer falar através deste vídeo. Então aqui está a palavra de Deus. Eu simplesmente vou ser um porta-voz do Senhor e falar aquilo que eu creio que nós precisamos ouvir, né? Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Mateus 18, do verso 1 ao 4, diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus
chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Glória a Deus. Aqui neste momento, irmãos, nós nos deparamos em uma situação em que os discípulos de Jesus, eles estavam ali indagando, a respeito de uma posição, Quem é o maior no reino dos céus? Então ali você pode ver que havia uma disputa entre si, porque um queria ser maior do que o outro. Um questionava quem seria o maior, E Jesus ali ele traz uma reflexão que serve para nós nos dias atuais, porque essa ambição ela ainda está, viva no coração de muitas pessoas ainda até hoje, dentro dos templos, dentro das igrejas. Irmãos, eu vou falar aqui a respeito da casa de Deus, a respeito do corpo de Cristo, a respeito do corpo de Cristo. Então essa palavra aqui Deus ele colocou no meu coração, então eu quero trazer a respeito do corpo de Cristo. Quantas das vezes não há disputas ali no corpo de Cristo, e essas disputas geram intriga, gera contenda, gera desavença, debates e disputas também, Então são sentimentos que não são puros, não são puros. A Bíblia diz que em Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne, e lá fala que tem a porfia, que tem a peleja e a inveja. Então são obras da carne. Então são essas obras que faz com que as pessoas tenham esses pensamentos. Quem prega mais? Quem canta mais? Aí fica aquela disputa, fica aquele sentimento maligno, em vez da pessoa absolver ali o que a outra pessoa tá falando, que Deus está usando ali através daquela pessoa, mas como o coração daquela pessoa tá cheio de maldade, cheio de malignidade, tá cheio, tá na carne, Porque uma pessoa que está na inveja, que está na disputa, que está ali está na carne. Então, se está na carne, a Bíblia fala: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, ela está ali dando mais ocasião à carne do que ao Espírito. Às vezes uma palavra forte, uma palavra abençoada, mas só que como a pessoa está na carne, em vez de ver os pontos positivos, começa a procurar pontos negativos de quem está cantando, de quem está pregando. Em vez de abrir o coração como um terreno fértil para que aquela semente venha germinar e dar frutos, se torna um terreno rochoso, um terreno espinhoso, então um terreno ali que não está valorizando aquela semente. Então acaba perdendo futuros benefícios que Deus poderia estar gerando ali através daquela mensagem no coração daquela pessoa. Mas como o coração está cheio de malignidade, cheio de inveja, cheio de porfia, cheio de peleja, de cobiça, de orgulho, de egoísmo ou egocentrismo, acaba rejeitando algo puro que vem da parte de Deus. Então aqui Jesus, ele vendo ali a disputa dos discípulos, aí ele chama uma criança e a coloca no meio deles e diz: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Porque Jesus, irmãos, diferente de nós, ele olha para o coração. Deus, ele olha, ele visa o coração e as intenções do coração, Enquanto o homem olha o exterior, olha a aparência, olha a habilidade, olha ali a eloquência, Cristo olha o coração. Cristo olha a intenção do coração.
Às vezes a pessoa faz uma boa obra, tem uma boa eloquência, tem um bom conhecimento, mas a intenção faz ali na intenção errada, né? A intenção bíblica, a intenção que Jesus está dizendo aqui é que devemos nos converter como criança, devemos fazer como criança, como diz aqui no verso 4, portanto, aquele que se torna humilde como criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, Jesus fala sobre a humildade, a simplicidade. A criança, ela é simples no seu viver. Tudo que ela faz ali é na simplicidade. Às vezes, se ela está brincando ali e acaba quebrando alguma coisa, mas não foi porque quis, foi porque para a criança ali tudo é puro, tudo é simples, então tudo é brincadeira, tudo. Não que nós devemos ser criança ali em tudo, ser brincalhão e tudo, mas a Bíblia fala que temos que ser crianças, né, meninos na malícia, mas adultos no entendimento. Então temos que ter maturidade, sim, espiritual, mas na malícia. Ele fala no sentido do sentimento, né, do coração, que nós temos que ser como criança. E ele diz: aquele que não se tornar humilde como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então é nesse sentido que Jesus está falando, da intenção do coração, né? Porque a inveja, a Bíblia fala que ela apodrece os ossos. Então a inveja, em alguns casos, ela é pior do que a macumba. Então a inveja faz a pessoa ter grande amargura, né? Vendo ali aquela pessoa invejada, né? E a inveja, ela faz mais mal para o invejoso do que para outra pessoa. Então acaba sendo uma doença autodestrutiva para aquela pessoa que a possui. Então Jesus estava tratando o quê? O coração, dizendo: olha, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. Ou seja, aquele que for o menor, que sirva o maior. Então Jesus estava dando exemplos. Jesus diz também na sua palavra: aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. Aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele bate em cima dessa questão do orgulho. Ele sempre bate de frente ali em questão, né, da obra da carne, né? Porque isso é obra da carne. Mas o Espírito Santo, ele molda o nosso caráter, ele transforma o nosso interior. Pedro, antes de receber o Espírito Santo, ele era um homem impulsivo, né? Quando Jesus estava ali no Getsemane e veio os soldados para prender Jesus, e veio o soldado para pegar Jesus, Pedro pega a espada e já corta a orelha do soldado de mal. E Jesus, ele diz: olha, Pedro, não faça tal. Quem fere com ferro será ferido. Então Jesus era pacífico. Jesus, ele era um homem puro. Então ele era ali, ele tem todo o poder, ele poderia muito bem ter dado ordem aos seus anjos ali e ter derrubado todos aqueles soldados, mas ele entendia, né, que aquilo ali tinha que acontecer. Ele entendia. Por quê? Porque ele estava concentrado no céu, no reino dos céus. Então o cristão que está focado nos céus, que está focado no propósito de Deus, ele o coração dele está puro, porque ele está entregue como criança na dependência do Pai. Pai, faça a tua vontade. Pai, eu sou teu filho, eu sou dependente de ti. Pai, eu tô com fome. Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu tô carente de ti. Pai, eu quero um abraço. Pai, eu quero o Senhor. Então a criança ali, humilde, ela reconhece que nada pode se não tiver o Pai ali. Então é isso que Cristo quer falar conosco. É que nós venhamos compreender que, como Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e a vara de si mesmo não pode dar fruto, e sem mim nada podereis fazer. Então
o que Cristo quer que nós entenda é que não importa o seu grau teológico, a sua posição eclesiástica, ou não importa o seu status financeiro, se você não tiver um coração puro, se você não tiver um coração segundo o coração de Deus, um coração agradável a Deus, um coração que honra a Deus, um coração que louva a Deus, um coração que louva a Deus é diferente, irmão, porque tudo que faz é para a glória de Deus. Mas um coração maligno, cheio de porfia, cheio de inveja, cheio de cobiça, cheio de maldade, um coração empedrificado, um coração duro, tudo que faz é para se aparecer, tudo que faz é para querer fazer melhor. Eu vou cantar melhor do que fulano, porque fulano cantou bonito, mas eu quero cantar melhor. Fulano pregou, nossa, mas eu quero pregar melhor. E fica aquela disputa, e isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. A disputa, irmão, ela cresceu em um primeiro ser, que foi Lúcifer lá no céu. Ele quis disputar o trono de Deus. Então essa disputa, ela é um sentimento maligno, diabólico, satânico, que não é do fruto do Espírito. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é gozo, paz, amor, felicidade, mansidão, temperança, humildade, longanimidade, domínio próprio. Então, um coração cheio de Cristo, cheio de Deus, é um coração humilde. Jesus diz, aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas às vezes nós estamos estudando com quem? Quem que é o nosso professor? Quem é o nosso guia? Porque o Espírito Santo nos guia à humildade. Quem está cheio do Espírito Santo, a tendência não é se inchar, não é se ensoberbecer, pelo contrário, é se humilhar. Quem está cheio do Espírito Santo, quem recebe o Espírito Santo, ele se torna humilde. Quando Paulo recebeu o Espírito Santo, ele se humilhou. Ele se humilhou, Senhor, quem és tu? Aí Jesus falou, sou Cristo, Jesus Cristo, sou Jesus a quem tu persegues. O que queres que eu te faça? Já se converteu ali no caminho de Damasco. Aquele homem ignorante, aquele homem que queria matar os cristãos, já mudou. Naquele momento ali foi a morte de Saulo e nasceu Paulo. Então, um coração que tem um verdadeiro encontro com Cristo, ele tem a vida transformada, irmãos. É impossível uma pessoa que diz que tem um encontro com Cristo e ainda está na carne. Então, se você ainda está na carne, você tem que nascer de novo. Você tem que encontrar o verdadeiro nascimento. Você tem que se converter de novo. Você tem que dar espaço para que o Espírito Santo venha te transformar. Você tem que buscar mais a Cristo, buscar, como Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era religioso, Nicodemos era doutor, era teólogo, tinha conhecimento da lei. E ele chegou até Jesus, e Jesus falou, olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Para entrar no reino do céu é necessário nascer de novo. E ele falou, mas mestre, como eu posso nascer de novo sendo velho? Aí Jesus falou, é necessário nascer da água e do Espírito. Que é a água que Jesus falava ali? Porque Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos de João, os apóstolos dele. Então, quem batizava era João e os apóstolos de Jesus. Jesus não batizava. Aí Jesus fala para ele, é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. Então, era necessário nascer da palavra e do Espírito. Então, Jesus está falando para você, para nós, que é necessário nós adquirir uma nova natureza, a natureza de Cristo em nossas vidas. Como está escrito aqui em Colossenses capítulo 3, somente para nossa reflexão, faz parte da leitura, Colossenses capítulo 3, faz parte do raciocínio, da revelação aqui. Diz aqui, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita do trono de Deus. E pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, se já nasceu de novo, pensai nas coisas que são de cima. É igual o hino da harpa que tem: nasceste de novo, anda já com Deus, pertenceste ao povo que vai para o céu.
tens a lei escrita no teu coração. Então, irmãos, nasceu de novo, anda com Cristo, busca Cristo, pense em Cristo. Jesus diz, olhai para o Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz, olhai para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Quando nós estamos olhando para Cristo, irmão, a nossa tendência, a nossa intenção é de honrar a Cristo, agradar a Cristo, o nosso louvor é para Cristo, a nossa pregação é para Cristo, a nossa oração é para Cristo, o nosso viver é para Cristo. A gente não vive para agradar homens, a gente não vive para disputar cargo, para demonstrar quem brilha mais. Não, irmãos, isso é obra da carne. Isso é obra da carne. Se você canta para fazer isso, você não está agradando a Deus, você não está cantando para Cristo. O seu louvor não é para Cristo. Se você está fazendo a obra para disputa, para demonstrar que você tem mais conhecimento, para demonstrar que você prega mais, que você prega melhor, se a sua intenção é essa, volta para Cristo, né? Se converta de novo. Deixe Cristo entrar no seu coração e transformar a sua natureza, transformar o seu coração, te dar um novo coração. Deixa Cristo tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne, um coração sensível, um coração contrito, aquebrantado, sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando nós pensamos, eu faço, eu posso, nós não temos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque aquele que reconhece, eu não sei, eu não posso, eu não faço, aí ele tem mais sensibilidade. Senhor, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, me usa. Aí tem facilidade. Por quê? Porque reconhece que nada é, que nada pode, como Jesus diz, a vara de si mesmo não pode dar fruto, mas sem mim nada poderíeis fazer. E quando a gente entende isso, irmão, que não é pelo nosso mérito, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa eloquência, mas sim pelo poder do Espírito Santo, tudo se torna diferente, porque aí a gente não vai mais confiando em nós, mas vai confiando em Cristo. Porque a sua eloquência não salva, a sua beleza não salva, o seu conteúdo não salva, a sua oratória não salva, a sua postura não salva, né? O seu cântico, a sua voz melódica não salva, o seu dinheiro não salva. A Bíblia fala que o que salva é o poder do Espírito Santo, não é nem por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então o que nós precisamos é ser cheio de Deus, é se esvaziar de si mesmo. Jesus, quando ele estava ali fazendo a obra, os discípulos de João veio ver e chegou e falou, mestre, o Jesus está batizando mais discípulos que você, está curando, está fazendo isso. E Jesus João falou para ele, o importante é que ele cresça e que eu diminua. Hoje, se alguém falar para certos tipos de pessoas, fulano está pregando mais do que você, fulano está fazendo mais do que você, isso ali rebenta a pessoa, acaba com o ego daquela pessoa, rebenta aquela pessoa, deixa aquela pessoa amargurada, porque é um coração cheio de ambição, um coração na carne, um coração cheio de inveja, de cobiça, cheio de porfia, cheio de dissolução. Mas um coração que está cheio de Deus, glória a Deus, amém, que Deus use mais, que Deus dê mais sabedoria, que Deus dê mais capacidade, porque o importante é que Ele cresça e que eu diminua. E a Bíblia fala que nós temos que ter o nosso próximo como superior a nós, nunca podemos achar que somos melhor do que alguém, né? Jesus deu exemplo quando Ele lavou o pé dos discípulos. Jesus diz, aquele que é o maior, que sirva o menor. Então o nosso chamado, irmãos, não é ser visto, é servir a Cristo, é fazer a vontade de Cristo. Então, é o que ele diz aqui, né? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e fizerdes como criança, de modo algum entrará no reino do céu. Então, se a sua intenção não é pura, como um coração de uma criança, você está servindo a Deus em vão. Corre o risco de Jesus voltar e você ficar. Né? Você pode ver que uma pessoa que serve, que faz a obra por cargo, por posição, se eu tiver com o microfone na mão eu faço, se não tiver eu não faço.
Irmãos, a obra de Deus ele diz: ide por todo mundo, apregoai o meu evangelho a toda criatura. Quantas pessoas querem fazer a obra só se tiver com o microfone na mão, só se tiver oportunidade? A oportunidade Deus já te deu quando você nasceu. A oportunidade Deus te dá todo dia quando Ele coloca uma pessoa diferente do teu lado para você pregar para ela. A oportunidade Deus te deu porque Ele te deu ali pessoas para estar do teu lado, para você pregar para elas. Quantas pessoas estão do seu lado, em vez de falar de Cristo, está contando casos de política, casos de futebol, está falando de piada, está falando casos que não edifica, mas a hora que chega na igreja quer pregar, quer ser o melhor pregador. E aquelas pessoas que estão do seu lado no dia a dia, que você tem que ganhar para Cristo, você não prega. Você esquece que é cristão, esquece que é pregador e lembra de ser pregador só na hora do culto. Então Jesus está cobrando de você. Jesus está cobrando, Ele conhece a intenção do seu coração. Ele conhece a intenção do seu coração. Tem pessoas que não recebem a oportunidade, vai embora com raiva e quer mudar de igreja por causa disso. Então você não quer servir a Cristo, porque a oportunidade maior que você recebe não é quando você pega o microfone, é quando você acorda. É quando você acorda e consegue respirar. É quando você acorda e consegue enxergar. É quando você acorda e consegue levantar e se colocar de pé. É a oportunidade que Deus te deu. Quer louvar a Ele? Então agradeça a Ele por esse dia. Deus, obrigado, eu acordei. Deus, obrigado, eu posso respirar. Deus, obrigado, eu posso falar. Deus, obrigado, eu posso andar. Obrigado, Senhor. Então eu vou usar o que o Senhor me deu, a riqueza que o Senhor me deu, a minha saúde, e eu vou falar do Senhor, vou te louvar. Vai lavar a vasilha, cante a Deus. Vai lavar a casa, cante a Deus. Está trabalhando na roça, louve a Deus. É a oportunidade que Deus te deu para louvar. Você não quer louvar a Deus? Louve a Deus de todo o seu coração, aonde você estiver. Louve a Deus, sirva a Deus, não por vista, mas com sinceridade, para agradar a Deus e não a homens, para chamar a atenção de Deus e não de homens. Então, Deus olha a intenção do coração. Se você realmente serve a Deus e o seu papel é servir a Deus, não importa o lugar que você esteja. Paulo e Silas estavam na prisão, mas é lá que ele estava adorando. Por isso que o alicerce da prisão se abalou. Então, o verdadeiro adorador, irmãos, não se dá em holofortes. A Bíblia diz, no hino da harpa, diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então é na provação que Deus prova os verdadeiros adoradores. Deus provou Jó, porque sabia que Jó não ia murmurar. Quando a mulher de Jó chega e diz: Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos e seus amigos, o que você vai fazer? Aí Jó diz: eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então o verdadeiro adorador, irmãos, ele adora a Deus pelo que ele é e não pelo que ele faz. Adora a Deus pelo que ele merece, pela sua essência, pela sua grandeza. Não adora para aparecer, não faz para aparecer, para ganhar ibope, para ganhar curtida, para ganhar aplausos, para ganhar seguidor, para ganhar... Não, irmãos, faz porque é o papel, é o nosso chamado. O nosso chamado é servir a Cristo, é fazer a vontade de Deus, é pregar a palavra. E quem tem a intenção de agradar homens, prega o que os homens querem ouvir, faz o que os homens querem. Mas quem tem a intenção de falar de Cristo, de servir a Cristo, é diferente. Aí, em vez de ganhar seguidor, ganha perseguidor, ganha perseguição. Mas essa é a obra de Deus, e glória a Deus por isso. E vamos servindo a Cristo até a vinda dele. E que você possa estar também preparado para que naquele grande dia nós possamos louvar ao Senhor face a face no reino da glória, juntos, ali, porque recebemos a nossa vitória do nosso bom procedimento e da nossa perseverança no caminho do Senhor. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim na palavra será salvo, e aquele que não perseverar, que não permanecer, infelizmente será condenado. Então a palavra de Deus, ela não faz rodeio, ela não faz curva, ela é direta. Então, se você não está de pé, se levante. Jesus vai te dar força, vai te dar capacidade. Ele é contigo, ele tem projetos grandes na sua vida. Em Mateus 18 aqui, eu vou ler para você ver que Jesus, mais embaixo aqui, ele diz, porque o Filho do Homem, no capítulo 18, nós lemos no capítulo 18, do 1 ao 4,
Agora eu vou ler aqui do verso 11. O que Jesus diz? É a palavra de Jesus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então você que ainda que está desanimado, que está com pouca força ou se encontra distanciado do caminho do Senhor, Jesus está te chamando hoje. Ele veio para salvar você. Ele veio para te libertar, para te transformar, para te dar força. Ah, mas já perdeu, eu não tenho mais solução. Tem, Jesus está aqui batendo na porta do teu coração. E Ele diz, se abrires a porta do teu coração, eu entrarei, cearei com Ele, Ele comigo. Então Jesus está te convidando hoje, dizendo, eu tenho esperança para você. E aqui no verso 12 diz, porque que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achar, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também é a vontade do vosso Pai que estás no céu. E assim, ou seja, assim também não é a vontade do vosso Pai que estás no céu, que um destes pequeninos se perca. Então a vontade do Senhor é que você se levante, que se coloque de pé, fique na posição. Deus quer te usar, Deus tem projetos grandes na tua vida. Então se levante, olhe para Cristo, não olhe para suas fraquezas, não olhe para você, não olhe para suas limitações, olhe para a grandeza de Deus e Ele vai te colocar de pé e vai te preparar, vai escrever o seu nome no livro da vida, vai te dar umas novas vestes, assim como fez com o filho pródigo, vai te dar um banho com a palavra, vai te santificar, te purificar, e quando você voltar, os anjos farão festas, haverá festas no céu pela sua volta, e com certeza Jesus, os anjos, eu, toda a igreja se alegrará com você, porque é o propósito e o projeto de Deus para a sua vida. Então você que está distanciado, que está desanimado, que está desviado não, que está desanimado, que deu uma parada, uma pausa, volta. Jesus te chama hoje, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, e vem com seu coração aberto. O Pai está de braços abertos para te receber, para te curar, para te salvar, para te libertar, para te transformar. E Ele te ama e te quer bem. Então que Deus abençoe, guarde essa palavra no seu coração e que o Senhor possa te abençoar. Amanhã nós vamos estar com mais vídeos, então você puder, compartilhe, comente, curte e mande esse vídeo para quem você sentiu no seu coração que precisa, grupos, status. Deixa Deus te usar e você assim vai estar fazendo com que a palavra de Deus seja compartilhada, tá bom? Que Deus abençoe, fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e obrigado pela sua participação e pelo seu tempo e pela sua paciência de estar aqui até o fim. A paz do Senhor Jesus e fica com Deus.